Um posto de gasolina ali no Alto em Araras, posto Santo Estevão. Gasolina com a qualidade Fit. E é mais barata, a gasolina ali é mais barata. E tem a qualidade Fit, né? É o posto ecologicamente correto. Marcos Habib botou aqui, destruíram toda a escola, vergonhoso. Hoje eu encontro com a neta da Climeia, que é a Márcia Nascimento. A dona Climeia era a mãe do Paulinho Nascimento, né? Que, aliás, está para vir aqui no programa ainda esse mês. Daqui a pouco eu vou para os estacionamentos, mas agora eu vou apresentar para vocês o Ricardo. Ricardo é consultor de gestão financeira. E ele está lançando um livro e, além desse livro, está trazendo um curso para você que é empresário, microempresário, pequeno empresário, que precisa melhorar a sua empresa. Ricardo, bom dia, é um prazer tê-lo aqui. E me fala um pouco de você, né? Bom dia. Em primeiro lugar, queria parabenizar você, Carracena, e a TV Diário pelo belo programa que vocês têm. Pois nós temos uma estrada aí em consultoria de pequenas e médias empresas e lançamos agora, no ano passado, o nosso livro, Gestão Financeira, Caminho Seguro para a Proteção e Rentabilidade do Capital dos Sócios Investidores. E eu queria te presentear essa edição. Muito obrigado. Tá? E vamos agora, de 8 a 11, lá na CIAT, com esse curso Gestão Financeira para Pequenas e Médias Empresas. O objetivo é, obviamente, o empresário, né? Como havia te falado. O empresário faz muito bem a atividade principal, se dedica a estar com atenção total no cliente, no seu produto, mas e ele? E o negócio dele? A avaliação da empresa, como é que anda? Às vezes sobra pouco tempo para fazer essa avaliação e, culturalmente, a gente não tem uma prática na pequena empresa de fazer essa avaliação. Então, o objetivo do curso é, principalmente, dizer para o empresário que a empresa dele é um investimento, né? Hoje, pessoas que resolvem não ser empresários, elas vão investir na Bolsa de Valores. Então, elas vão lá escolher as melhores empresas e vão comprar um pedacinho daquela ação. Mas o empresário não escolheu isso, ele colocou a empresa, então ele é investidor 100% da empresa dele. Então, aquilo ali que tem que dar certo. Então, ele precisa ter uma sistemática de avaliação, principalmente financeira, porque as finanças é a base de sustentação da empresa. Sem uma base de sustentação financeira, você não tem paz e tranquilidade para fazer nada. Você pode ter ali, atender bem o cliente, mas você não sai da tua cabeça, você não dorme direito, porque as finanças não vão bem. Então, o objetivo é esse, trazer para dentro da empresa uma sistematização, um processo contínuo de avaliação de resultados da empresa. Aqui em Teresópolis, a gente conhece. Fora de Teresópolis, a gente não sabe qual é a situação pós-pandemia. Depois, a pandemia afetou drasticamente todo mundo, né? E principalmente o pequeno e médio empresário. Muitos fecharam. Eles já estão conseguindo superar? Já saíram da pandemia ou ainda estão na pandemia? O Hélio, a questão é a seguinte, boa pergunta. O empresário ele precisa ter uma visão de enfrentamento de crise, né? Normalmente, a pessoa abre um negócio totalmente entusiasmada com o produto e com a possibilidade de vender, mas ela não coloca no seu planejamento uma previsão de crise. Quais foram as empresas que passaram pela crise? As empresas que tinham caixa, as empresas que tinham recursos financeiros próprios. Aquele que andava com a água ali no nariz... No limite, né? No limite, não sobreviveu, né? Você viu que vários comércios, restaurantes tiveram que fechar. Então, você não sobrevive, porque quando você teve que fechar imediatamente. E aquelas contas, porque normalmente, uma empresa mantém aí pelo menos 30 dias de contas para pagar, né? Pelo menos 30, sim. Algumas vão mais. Então, como você fecha imediatamente, a entrada do recurso, ele suspende. E como é que paga? E aquilo causou um transtorno, realmente, muitas pessoas saíram. Agora, infelizmente, muitos não voltaram e não vão voltar, né? Porque contraíram dívidas e ainda estão sofrendo aquele trauma.
Mas é importante o empresário saber que as crises são cíclicas, elas vêm e podem acontecer por qualquer motivo. Não foi a primeira, né? Em 2008, nos Estados Unidos, que afetou o Brasil, teve o subprime lá e abalou o mercado inteiro. Então, o empresário precisa entender que ele tem que ter reserva financeira. Como uma pessoa física, né? Você tem, hoje, há uma demanda, né? Há uma necessidade de trazer educação financeira para as escolas, coisa que já estão se planejando isso há mais de 20 anos e até agora está demorado, né? Então, essa necessidade de educação financeira, ela diz que você tem que ter uma reserva de emergência. E a empresa é a mesma coisa, ela precisava ter uma reserva de emergência. A gente tem uma outra situação, aí mais por Teresópolis, que fora daqui eu já não conheço tanto, daquela pessoa que de repente inventa. Pode ser uma esposa, pode ser um cara que se aposenta, fala assim, eu vou abrir uma lojinha. Aí abre uma loja de doces, lojinha de doce, então aqui é muito comum. Abre uma lojinha de doce, ou abre uma boutique. E ainda vou te colocar uma outra coisa ainda. A pessoa está ali há anos indo a São Paulo, comprando roupas e vendendo. Né? Vai vendendo de casa em casa. Eu conheço pelo menos umas 10 pessoas que fazem isso. Né? Aí ela, o negócio está bom, eu vou abrir uma loja. Abre uma loja, quebra. Não deu certo. Por que isso acontece? A esposa de um empresário, por exemplo, não tem os filhos já todos criados, ela abre uma lojinha, 6 meses depois fecha. O cara se aposenta, fica de saco cheio de ficar em casa, vou abrir um comércio qualquer. 6 meses depois fecha. 3 situações. E o caso das pessoas que trabalham de mala de porta em porta, e que tem muitos aqui em Teresópolis, os ônibus chegam 2, 3 vezes por semana vindos de São Paulo com roupas e outras coisas mais. E aí abre uma loja, daqui a pouco estão fechando. Por que acontece isso? Hélio, tudo isso aí são negócios. Tudo isso são negócios. Quando você avalia o relatório de uma empresa, a estrada começa na venda. Então, você tem a venda bruta lá. E ela termina lá no lucro, lá no final. Esse caminho aqui deixa para o empresário, em média, lá embaixo, se for um lucro bom, é 10%. É 10%. Só. E é muito, tá? Porque se você for... A maioria dos varejos, farmácia, supermercado, é na faixa de 5%. Então, você vê que você de 100%, você tem um caminho cheio de riscos para você percorrer, para você tirar o teu lucro ali embaixo. Então, se você não tiver um sistema bem estruturado ali para garantir que esse lucro vai chegar lá embaixo, é muito arriscado. E outra coisa, o que essas pessoas elas veem? Elas olham assim, olha, eu vou lá em São Paulo, na 25, vou comprar um produto por 10 e vou vender por 50. É isso que motiva ela a montar o negócio. Então, ela vai, pega o ônibus, com isso na cabeça, e ela fica com isso o tempo todo, eu estou ganhando 5 vezes mais. Mas ela esquece que ela come na viagem, ela dorme lá ou não dorme, ou paga o transporte, chega aqui, sai andando ou gastando o dinheiro de se locomover para as pessoas. Normalmente, esse tipo de negócio vende para receber depois. Então, você vê hoje, se pegar a estatística da Serasa hoje, 80% da sociedade brasileira tem dívida. Tá? Vamos dizer, tudo bem, dívida é certo, comprou a prazo? Sim, comprou a prazo porque não tinha dinheiro para pagar. Então, agora, 50% da população brasileira está inadimplente. O Rio de Janeiro é campeão, 56% das famílias estão inadimplentes, ou seja, deixaram contas que venceram sem pagar. Então, esse pessoal, a clientela dessa turma, 50% não vai pagar. Então, a dificuldade é enorme. Se o empresário não entender a questão financeira e não colocar o foco na questão financeira e proteger o capital dele, ele assim, vamos dizer, ele está inocente, ele está saindo para uma atividade extremamente boa, positiva, onde você tem 5 vezes mais, você comprar um produto e vender com 5 vezes mais, é um excelente negócio. Agora, a estrutura que está no meio, a estrutura de custo, de despesas que está dentro disso, não está sendo avaliada.
A coragem dele está indo só por essa diferença. Nesse curso de gestão financeira que você aplica para empresários, né? Você fala também de divulgação? Todas as funções da empresa são importantes, Hélio. Sem divulgação, sem venda, não tem nem negócio. Se você não vender, você pode parar. Se você não tiver uma estratégia boa de comunicação, em que o teu público potencial conheça o teu produto, olha o que você está falando aqui, anunciando ali as empresas. Então, o pessoal que vai almoçar aqui já sabe que tem que ir lá para o açaí, né? Sim. Então, vai chegar lá, vai ter uma experiência de consumo positivo, e o que vai acontecer? Vai se tornar freguês e vai falar para as outras pessoas. Então, esse é primordial. Então, não se fala em abrir negócio se você não tem uma inteligência de venda. As pessoas estão apostando muito em redes sociais, que é uma coisa nova, né? Que a rede social você não paga. Você não tem gasto na rede social. Em parte, né? Porque se quiser atingir o público mesmo, vai ter que pagar. E paga caro. Não paga barato, não, tá? Se for fazer anúncio patrocinado, é caro. Mas aí é que está. Isso eles não fazem muito. Não fazem. Aí tem um mundo de pessoas, e hoje, se você... eu sou consumidor de rede social, é muita informação, então eu já não olho mais. Eu já tenho 1 ou 2 fornecedores importantes, pessoas que eu leio, e eu já não vou mais em todos, porque já está cansativo, né, essa questão. Agora, é importante toda a forma de comunicação. Agora, o empresário não pode deixar de ter uma boa atividade de venda. Isso aí é primordial, né? Bom, esse teu livro você fala sobre um caminho seguro para a proteção e para a rentabilidade do capital dos sócios investidores, né? Você aqui abre falando sobre a gestão financeira, e o que mais que você coloca aqui? Então, o foco... Do início ao fim, desde a abertura de uma empresa? A questão... A gente tem um caso aí de uma empresa muito boa e que ela está perto de falir. É uma empresa lucrativa que vai falir. Você acredita nisso? A gente vê isso sempre. Empresas excelentes. E aí a gente que tem mais estrada, né? A gente já viu empresas boas fecharem, né? Mas ela vai falir mesmo porque acumulou dívidas e está numa situação financeira, ou vai falir porque o cara quer aplicar? Não, ela vai falir porque ele enfrenta problemas no ciclo operacional e está tentando adiar a solução, né? Então, a empresa é boa, ela vende, tem lucro, mas só que, por exemplo, nesse caso do livro, tem 2 problemas graves. O estoque, que ele vai comprando e vai estocando. Então, isso quer dizer o seguinte: ele está imobilizando o dinheiro dele. E o crédito para o cliente. Quando ele dá crédito para o cliente e o cliente é inadimplente, ele sufoca a empresa. Então, a empresa ela dá lucro por uma questão contratual. Mas, na área financeira, ela está com problemas sérios. Sim. Aí ela tem que entrar no endividamento bancário. Depois do que ela entrou no endividamento bancário, para sair é uma dificuldade. Então, é uma coisa... então, o empresário ele não está cuidando bem dele, ele está cuidando bem do cliente, mas dele ele não está cuidando bem. Então, a ideia é sistematizar um processo de avaliação constante financeira da empresa. E a gente tem uma metodologia fácil, que é a metodologia de mercado. De 3 em 3 meses, está todo mundo esperando aí os balanços da Petrobras, da Vale. Uhum. Então, de 3 em 3 meses, por que o empresário pequeno não faz para e faz uma avaliação financeira da sua empresa? Qual o problema que tem isso? Isso não é difícil de fazer, e nem é difícil de aprender. Essa é a questão, mas a gente, culturalmente, entende que esse processo é ali uma contas a pagar e receber, e olhar quanto é que tem dinheiro na conta aí, hoje vai dar para pagar a conta. Não é isso. Não é isso. Não é isso. Não é isso. Bom, o teu curso quando vai ser? Aonde vai ser? É na SIAT, agora, amanhã até sexta-feira, de 6h30 às 9h30. E quem tiver interessado? É só entrar no site da SIAT e se matricular, lá que está disponível a matrícula. Ou então ligar lá e falar com a Mônica, né, ou o Felipe. Então, pessoal,
Você que é pequeno, médio, pequeno empresário, microempresário, se tiver... Pessoal de feirinha também, pode, né? Tranquilo, para todo mundo. Você que tiver, tá afim, entra no site da ACIAT, Ricardo Rocha Faria, curso de gestão financeira que vai acontecer a partir de amanhã. Terça? De terça a sexta. De terça a sexta, à noite, né? À noite, 6h30 às 9h30. De terça a sexta, de 6h30 a 9h30, lá na ACIAT. Ricardo, muito obrigado pela tua participação, muito obrigado mesmo. E há portas abertas aqui na TV para o que você precisar. Muito obrigado, mais uma vez, parabéns pela TV Diário, do seu programa. Muito bem. Obrigado pelo livro, daqui a pouco a gente já está lendo. Obrigado, irmão. Obrigado, irmão. Olha aqui, rapidamente para o comercial, eu ainda tenho notícias. Na volta eu venho falando de estacionamento, o pessoal de motas já chegaram, já estão aí, já me deram sinal aqui. E daqui a pouco a gente vai falar sobre o interior e uma festa que vai acontecer lá no interior. Eu volto já lembrando, Supergasbras 2643-4497. Supergasbras 2643-4497. Sempre com novidades. Supergasbras. Eu volto já.